Eu sou a vítima, lembra? Eu sou a vítima. Uma mulher de Nova York fez acusações absurdas contra um cliente do DoorDash após entregar comida. Ela diz que o homem se expôs para ela dentro da casa dele e que ela o gravou, postando as imagens online. E ela chegou a dizer que ele a agrediu sexualmente. E os vídeos dela no TikTok sobre a situação se espalharam rapidamente. Mas agora é ela quem está presa. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Certo, vamos analisar o caso. A polícia no interior de Nova York afirma que uma jovem de 23 anos cometeu 2 crimes ao filmar um cliente do DoorDash supostamente bêbado e desmaiado, seminu, em seu sofá, em casa. Mas, segundo a checada entregadora, esse homem cometeu abuso sexual. Como chegamos aqui? É uma história inacreditável. Em 12 de outubro, Olivia Henderson trabalhava como entregadora do DoorDash em Oswego, Nova York, ao norte de Syracuse, no Lago Ontário. Ela postou um vídeo no TikTok que rapidamente viralizou. Ela afirmou que havia sido abusada sexualmente por um cliente. 3 dias atrás, 12 de outubro de 2025, fui vítima de abuso sexual por um cliente do DoorDash, enquanto eu fazia meu trabalho como motorista do DoorDash. Segundo Henderson, ela relatou o ocorrido no TikTok, mas o vídeo seguia sendo removido. Ainda não está claro se isso ocorreu pelo conteúdo que ela postou, violando diretrizes, ou se foi o TikTok tentando silenciá-la, como ela diz. A cliente do DoorDash pediu que deixasse o pedido na porta da frente, mas ao chegar lá, a porta estava escancarada. As luzes dela estavam acesas. Ela dormia no sofá, à vista da porta, com as calças e roupa íntima abaixadas até os tornozelos, exposta. Gravei em vídeo e não vou mais postar porque acho que é isso que está me dando punições. Sim, denunciei isso ao DoorDash, que baniu a cliente. 2 dias depois, o DoorDash me baniu também. Então, as alegações de Henderson rapidamente viralizaram. Milhões de pessoas viram o vídeo. O vídeo mostra o homem seminu que, ao que parece, está desmaiado no sofá depois de deixar a porta da frente da casa aberta. Esse conteúdo foi repostado e outros criadores comentaram sobre o ocorrido. Agora, de acordo com o Syracuse.com, um dos vídeos de Henderson teve 30 milhões de visualizações. Então isso se espalhou por toda a parte. No vídeo original dela, que foi removido, Henderson supostamente insinua que o cliente viu que uma mulher estava entregando o pedido dele e se preparou para algum tipo de prazer exibicionista. Agora, as imagens geraram um debate intenso nos comentários. Teria sido o plano do cliente, desde o início, se expor para quem aparecesse para entregar sua comida? Ou isso foi apenas um erro infeliz e inapropriado? Essas são as questões que a polícia tenta responder. Alguns comentaristas cínicos sugeriram que Henderson abriu a porta da frente e gravou o vídeo para chamar atenção. Além disso, no centro da conversa que circulava online, estava a alegação de agressão sexual feita por Henderson. O que aconteceu poderia ser categorizado como agressão sexual? Havia algo ali para algum tipo de acusação? Vamos falar mais sobre isso em um momento. Mas Henderson deixou claro que não iria desistir. Não, vou continuar contando minha história. Essa é a única justiça que tenho, expor esse homem e postar o vídeo que viralizou. Agora ele pode sentir vergonha e constrangimento se souberem quem ele é ou onde está, entende? Tipo, sou eu quem está sendo punida. Este é o mundo dos homens. Eu sou a vítima, lembra? Eu sou a vítima. Removeram meu vídeo do ar. Teriam que me pagar pela segunda história, pois tinha mais de 1 minuto. Eles iam ter que me pagar por todas aquelas visualizações que eu consegui. Então não, eles tiraram do ar na hora. Tiraram do ar na hora. De jeito nenhum, eles não vão me pagar por isso. Não mesmo. Em um vídeo com a legenda "Hora de processar o DoorDash", Henderson disse que já falou com o suporte do DoorDash várias vezes. E eles se recusaram a dizer para ela por que a conta dela foi desativada. Ela diz que não acessou o dinheiro ganho, pois ainda não foi transferido do app para sua conta bancária. Mas então, no dia 16 de outubro, Henderson postou um último vídeo. Então eu e o resto do mundo, todos nós descobrimos juntos por que eu perdi meu emprego.
Essa é a atualização. A DoorDash publicou sua própria declaração no TikTok e em outras redes sociais, dizendo, abre aspas, vimos algumas postagens difíceis e delicadas nos últimos dias e queremos esclarecer as coisas. Ninguém deveria sofrer assédio sexual, moral ou abuso, e a DoorDash nunca desativa alguém por denunciar essas situações. Ponto final. Levamos essas denúncias extremamente a sério e trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades para investigar e apoiar os afetados. Neste caso, o entregador nos informou sobre uma situação que o fez se sentir inseguro, e é exatamente isso que sempre queremos que os entregadores façam. Nossa equipe iniciou a investigação e está em contato com as autoridades, pronta para apoiar suas ações. No entanto, postar um vídeo de um cliente em sua casa e divulgar publicamente seus dados pessoais é uma violação clara das nossas políticas. Esse foi o único motivo para desativarmos a conta do entregador e dos clientes durante a investigação. Garantimos que o entregador tem acesso total aos ganhos e entendemos que essas situações são delicadas. Se algum dia se sentir inseguro ou passar por algo preocupante, procure-nos. Estamos aqui para ouvir, agir e apoiar. Fim da citação. Essa atualização em vídeo foi a última postagem de Henderson no TikTok, que segue ativa até agora. As reações à declaração do DoorDash no TikTok variam bastante, com alguns ainda apoiando Henderson. Por exemplo, alguém comentou, DoorDash apoia a cultura do estupro. Outro comentarista disse que tudo foi exagerado demais, escrevendo, abre aspas, se eu fosse ela, teria deixado a comida e fechado a porta para ele. Ela realmente tentou tirar vantagem dessa situação e incomodou todo mundo. Mas um terceiro comentarista fez referência ao primeiro vídeo de Henderson que foi removido, mas já tinha se espalhado. Citação. No vídeo original, a porta estava só entreaberta. Depois, ela abriu e entrou. Eu ficaria furioso se pedisse ao entregador para deixar na porta e ele entrasse para me filmar enquanto eu dormia. Henderson disse que foi a polícia denunciar o ocorrido, mas nada foi feito. Mas uma investigação estava em andamento nos bastidores e o foco era Henderson, não o homem inconsciente em sua casa. Em nota à imprensa, a polícia de Oswego afirmou: o vídeo e a investigação mostram que o homem estava incapacitado e inconsciente no sofá por consumo de álcool. O vídeo foi gravado do lado de fora da residência do homem. O entregador do DoorDash, posteriormente, postou o vídeo nas redes sociais, onde ele chamou bastante atenção. Descobriu-se também que o entregador do DoorDash afirmou ter sofrido agressão sexual no incidente. A investigação do Departamento de Polícia de Oswego determinou que não houve agressão sexual. O homem mostrado no vídeo cooperou com a polícia e prestou o depoimento. Fim da citação. Semanas depois de ter viralizado pela primeira vez, Henderson voltou a ser notícia quando foi presa em 10 de novembro por 2 crimes de classe E, uma acusação de vigilância ilegal em 2º grau e uma acusação de divulgação de imagem de vigilância ilegal em 1º grau. O capitão da polícia da cidade de Oswego, Brian Thompson, disse ao veículo de notícias local CNI Central, abre aspas, quando você coloca algo na internet, normalmente não tem como voltar atrás. Quando você faz postagens nas redes sociais, tire um segundo a mais para pensar no que está colocando no mundo agora. De acordo com a polícia de Oswego, Henderson foi processada e liberada e recebeu uma intimação para comparecer ao tribunal em uma data futura no tribunal da cidade. Isso será em dezembro. Se for condenada, ela pode pegar até 8 anos de prisão. Agora, para falar sobre esse caso, e há muito para analisar aqui, Paul Townsend, advogado de defesa criminal, é um prazer tê-lo no Law and Crime. Acho que, primeiro, você já viu um caso como esse? Parece tão estranho, com todos esses altos e baixos que nos trouxeram até aqui. Então, eu nunca vi nada exatamente análogo a esse caso, mas já vimos casos parecidos, onde alguém grava outra pessoa de forma sorrateira em um estado de nudez e depois publica esse material de alguma forma, seja em redes sociais, seja em um blog ou qualquer outra coisa, isso acaba infringindo essa lei.
Então, são os contornos específicos disso, o aspecto do DoorDash. Se ela foi convidada ou atraída para dentro, isso é algo que eu realmente não tinha visto. Mas isso não está tão distante do que podemos esperar. Quando se trata de alguém vindo à sua casa, o que a lei diz sobre... Sabe, ela tem o celular com câmera e vê algo, tira uma foto. Isso é realmente, sabe? Eu sei que tem outras partes disso que vamos descobrir como se desenrola. Mas eu acho que, do ponto de vista do proprietário, tipo, quais são os direitos dele nessa situação, quando, tecnicamente, você pediu comida e alguém está vindo até a sua casa. Então, de certa forma, dá para argumentar que ela foi convidada a entrar na casa e isso faz alguma diferença? Então, com certeza tem esse aspecto de que, como entregadora do DoorDash, você sabe que ela foi convidada a estar ali. No entanto, o proprietário tem uma expectativa razoável de privacidade em sua casa, com certeza. E só porque alguém é convidado como entregador, sabe, que tem a opção de deixar o que for na porta da frente, tocar a campainha, isso já satisfaz a obrigação dele. Sabe, nenhum entregador do DoorDash é obrigado a entrar na casa de alguém, principalmente se a pessoa está desmaiada no sofá e não abre a porta para o entregador. Sabe, é aí que a situação passa de ela não fez nada de errado, para ela encontra essa pessoa claramente sem roupa. Parece que o álcool está envolvido, ela está desmaiada no sofá. E ela decide pegar o celular e, sabe, tirar fotos, o que já é algo que você realmente não pode fazer. E então, além disso, ela ainda posta nas redes sociais dela, o que torna isso acessível ao público, o que só piora ainda mais o erro dela. E as declarações dela sobre o assunto parecem retratá-la como se fosse a vítima aqui, sendo oprimida pela polícia e por esse cara. Quando, na verdade, quero dizer, a lei é bem clara de que você não pode entrar na casa de outra pessoa, tirar fotos dela sem roupa e postar isso publicamente. Bem, e eu acho que na época em que vivemos também, tipo, essa ideia de viralizar, e não é só, quero dizer, nem mesmo só no Facebook, na faculdade, em 2008, se alguém postasse uma foto ruim, tipo, parecia protegido, pois era como se você soubesse quem estava lá. Quero dizer, ninguém sabia do que estava falando na época, sabe? E todo mundo era jovem. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, a ideia de viralizar é muito real. Ao postar nas redes sociais, um dos vídeos chegou a 30 milhões de visualizações. Como isso impacta esse caso, onde não é só o ato de tirar a foto, mas milhões de pessoas acabaram vendo? Então, a forma como isso impacta é como um fator agravante com relação a se isso infringe ou não a lei, sabe? Vigilância ilegal ou divulgação de uma foto, não importa muito se foi publicada para uma pessoa ou para 30 milhões. Mas se esse caso acabar em algum tipo de acordo ou for a julgamento e ela for condenada, então o juiz vai levar em consideração qual foi o dano real causado. Então, se a foto for mostrada para uma pessoa, esse é um nível de dano. Mas se 30 milhões de pessoas virem isso, quero dizer, isso pode ter um efeito realmente negativo na reputação desse homem, no status dele na comunidade. E o dano é ampliado pelo que hoje em dia consideramos algo viral. Então, isso certamente será levado em consideração no caso dela e também é algo que o promotor provavelmente vai considerar ao determinar qual é a maneira apropriada de resolver esse caso. Porque ela não apenas tirou uma foto e mandou em um grupo de conversa com 3 ou 4 amigos, ela postou na internet, onde é muito, muito, muito difícil remover algo depois que é postado nas redes sociais. Então, esse homem pode passar, sabe, seja lá quanto tempo for, tentando fazer com que isso seja removido, quando na realidade, dependendo de qual algoritmo está envolvido, isso ainda pode aumentar o dano. Mais pessoas podem estar vendo isso agora. E eu penso, tipo, na parte civil disso, e eu não sei quanto dinheiro Olivia Henderson tem, mas se esse cara decidisse levá-la ao tribunal e processá-la por isso, porque não é só a foto em si, mas ela também fez acusações contra ele que a polícia está dizendo que não são verdadeiras, de que ela foi vítima de agressão sexual. E se isso for provado no tribunal que não é verdade, quero dizer, que tipo de impacto um processo civil poderia ter ou, acho,
Que tipo de argumento ele poderia apresentar no Tribunal Civil e como isso poderia se desenrolar. Então vai ser interessante ver como isso se desenrola, porque normalmente funciona assim. Um advogado civil provavelmente vai dizer para ele: vamos esperar e ver o que acontece com o caso criminal. Se ela for condenada por qualquer um ou ambos os crimes de divulgação ilegal e vigilância ilegal, então o advogado civil poderá usar a doutrina do que é chamado de impedimento colateral em um processo civil. Basicamente argumentando que, como o caso criminal tem um ônus de prova maior, ela fica impedida de argumentar em um processo civil que não fez nada de errado. Assim, ele pode vencer facilmente um processo civil se ela confessar uma ou ambas as acusações ou for julgada e condenada. E, novamente, nós não sabemos qual é o patrimônio líquido dela. Mas certamente ele teria reivindicações por danos reais como resultado disso. Tenho certeza de que ele terá danos emocionais e que isso foi perturbador para ele. Tenho certeza de que ele vai poder alegar que sua reputação foi irremediavelmente prejudicada como resultado disso. Então, no sentido civil, ele provavelmente vai esperar um pouco e ver o que acontece no caso criminal. E se você sabe, for favorável a ele, então todo aspecto do caso criminal pode se tornar parte do caso civil. E se for determinado que, você sabe, ela fez declarações falsas para as autoridades sobre as ações dele ou o que ele fez, com certeza isso vai ser um fator agravante em qualquer processo civil resultante também. Há camadas nisso também. Não é só a foto que ela tirou. Mas aí ela o acusou de dizer, sabe, que o motivo dele estar meio nu era de propósito, que ele fez isso de propósito para ela aparecer e ver aquilo. Mas aí tem essa acusação, de agressão sexual que a polícia está contestando. Se ele realmente tivesse, sabe, o advogado pode argumentar que ele se expôs intencionalmente para ser visto por ela. Mas isso ainda é crime, mesmo na própria casa. Então há muita nuance e detalhes que vão influenciar especificamente qual pode ser a defesa dela. O que ela pode ou não fazer legalmente, isso é muito difícil, sabe? Apenas com base em reportagens. Saber a verdade sobre o que as evidências mostram que aconteceu dentro da casa. Existem várias narrativas diferentes circulando por aí. Uma delas, vinda dela, é que, basicamente, ela foi atraída até lá e foi agredida sexualmente e que ele era, sabe, o agressor. Existe uma versão separada dos acontecimentos em que ela deveria deixar as coisas na porta da frente, mas a porta está escancarada e ele está desmaiado e ela tem uma linha de visão dele e ela simplesmente entra e tira as fotos e ele nem faz ideia de que ela está lá. No fim das contas, do que ela é acusada é de tirar as fotos e depois divulgá-las. Isso é meio que separado e desvinculado de qualquer alegação que ela tenha de que foi agredida sexualmente por esse cara. E, na realidade, se esse fosse o caso, acho que os promotores vão ter dificuldades. Porque seria um comportamento estranho para alguém que acabou de ser vítima de uma agressão sexual virar e fotografar seu agressor enquanto ele aparentemente está desmaiado em um sofá, logo após tal agressão ter ocorrido. Há muitos buracos nesse relato que eu acho que ela teria que, apresentar uma explicação realmente convincente antes que os promotores dessem crédito a essa história. E parece que a polícia também está citando justamente o fato de que esse cara, pelo que eles disseram, estava tão bêbado que, nas palavras da polícia, simplesmente não poderia ter acontecido. É o que eles estão dizendo. E vamos ver como isso se desenrola. O teor alcoólico no sangue dele, caso tenham essa informação, pode influenciar como isso seria apresentado ao júri se houvesse julgamento, mostrando que ele estava apagado. E parece que a polícia está apontando isso para dizer que a história dela simplesmente não poderia ter acontecido, com base no que eles conseguiram obter dele e entendendo o quão bêbado ele estava quando desmaiou. Bem, certamente, se o teor alcoólico no sangue dele está em um certo nível e ele realmente desmaiou no sofá, isso torna um cenário de agressão sexual significativamente menos provável de ter acontecido, por vários motivos. Primeiro, o uso excessivo de álcool, você sabe, diminui a capacidade de se envolver nesse tipo de comportamento. E segundo, se ele realmente está desmaiado de tão bêbado,
Quero dizer, isso é bem diferente de apenas cochilar e tirar um sono no sofá, sabe? É um tipo de sono muito mais profundo que normalmente não seria associado a alguém que acabou de cometer uma agressão sexual e depois desabou no sofá completamente bêbado. Então, acho que o teor alcoólico no sangue dele é um fator muito, muito relevante para avaliar se há ou não alguma validade nas alegações que ela está fazendo. E para a defesa dela, seja lá quem for o advogado criminal dela, e para a pessoa que assumir esse caso, e ela já apresentou algumas versões diferentes, certamente falou muita coisa e fez muitas acusações nas redes sociais. Para criar uma defesa eficaz para ela, qual seria a estratégia para o advogado que assumir ela como cliente? Então, a primeira coisa é pare de falar, ponto final. A partir de agora, todas as declarações vêm de mim, o advogado de defesa. Eu não quero que ela fale com a imprensa, não quero que ela fale com as autoridades, não quero que ela faça nenhuma declaração sobre o que aconteceu aqui. Ela agora, foi presa, está sendo acusada de 2 crimes graves de classe E. Ela está enfrentando, sabe, até 4 anos e isso realmente não traz nenhum benefício para ela continuar falando. Nesse momento, o advogado de defesa vai estar revisando todas as provas e documentos do processo. Porque as coisas que saem nas notícias nem sempre são exatamente o que está nos autos do processo, o que dizem os depoimentos de você, as possíveis testemunhas. Se houver, sabe, uma câmera de campanha e o que ela mostra, você tem que olhar para as provas e ver onde o caso do promotor é mais fraco e então concentrar sua defesa nisso. Então, na medida em que talvez não haja nenhuma gravação dela de você chegando, você pode adaptar sua defesa em torno de certas coisas que ela possa ter feito, talvez mal entendidos que ela teve, ou ações tomadas por esse homem no pedido. Talvez ele tenha deixado uma mensagem ali que ela interpreta como um convite para ir até lá. Então, tudo depende muito dos fatos específicos que você pode mostrar para um júri ou para um juiz, com base nas provas que você tem. É difícil criar uma defesa específica com apenas uma ideia vaga de possíveis fatos e circunstâncias. Que ela está enfrentando essas 2 acusações de crime, quero dizer. De acordo com como as leis são escritas, ela pode ir para a prisão por isso. Quero dizer, como eu penso nos 30. Sabe, por um lado, eu consigo imaginar algum tipo de acordo sendo feito. Mas por outro lado, quero dizer, 30 milhões de pessoas, e isso é só um dos vídeos, viram isso. Quero dizer, isso é algo sério. Há muitos danos supostamente causados aqui. Se o que a polícia diz for verdade, como acha que esse caso vai se desenrolar? Então, isso é realmente uma coisa difícil de prever. Claro. Aqui, primeiro de tudo, você sabe, os promotores vão estar em discussões profundas com a suposta vítima aqui. Você sabe, meio que tentando descobrir se ele realmente quer jogar duro com essa mulher, né, seguir em frente. Se ele quiser testemunhar ou que ela vá presa, isso será considerado. O caso é do promotor, não da vítima. Então, a decisão final sobre resolver ou não com um acordo ou levar ou não a julgamento cabe a eles. Mas, certamente, a opinião da vítima é sempre considerada e o dano à vítima também é sempre levado em conta. Em casos assim, com mais de 30 milhões de visualizações, vai haver, sabe, muita consideração por parte do Ministério Público para realmente passar a mensagem de que um comportamento como esse é simplesmente intolerável. Esse caso vai acabar em acordo judicial ou prisão? Não sei, pois desconhecemos o histórico dela. Mas, se essa for sua primeira prisão, são 2 crimes de classe e não violentos, cumpridos simultaneamente se ela for condenada. Porque tudo isso vem da mesma coisa básica, sabe, do que ela fez. Os advogados dela podem conseguir argumentar com sucesso por liberdade condicional? Claro, isso pode acontecer. Sabe, não houve violência envolvida. Até agora, o cara não perdeu dinheiro. Sabe, ele pode argumentar que suas perspectivas de emprego no futuro vão ser prejudicadas, mas isso é muito especulativo. Dependendo da visão sobre o caso, há argumentos para ambos os lados. Se eu fosse advogado de defesa, certamente argumentaria contra a prisão. Também imagino um promotor
insistindo no dano causado a esse homem para pressionar por algum tempo de prisão. Vamos ver como isso vai se desenrolar. Quero dizer, é um caso bizarro de certa forma, mas você sente pelo cara, se o que a polícia está dizendo for verdade, simplesmente acordar com tudo isso e viralizar de um jeito que ninguém gostaria. Paul Townsend, advogado criminalista, obrigado por estar conosco no Law and Crime. Agradecemos. Muito obrigado por me receberem, Chris. Isso é tudo para o On The Case do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.